Glória a Deus. Shalom a todos meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Glória a Deus. Irmãos, uma boa tarde a todos, aqueles também que vão nos acompanhar aqui essa ministração, né, no nosso canal do YouTube. Que você seja ricamente abençoado, né, na sua vida física, na sua alma, no seu espírito. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer confirmações, respostas e direção da parte do alto para a sua vida. Amém? E há algum tempo o Senhor trouxe ao meu coração para falar um pouquinho sobre o amor dele, né? Que às vezes nós vamos falando e trazendo ensino, falando tantas coisas, e nós esquecemos de falar do principal, que às vezes nós ouvimos falar ou nós sabemos, né? Nós sabemos através das Escrituras que Deus nos ama, né? Isso é uma informação ao qual nós temos. A questão é, nós conseguimos identificar isso no nosso dia a dia? Será que eu consigo ver os detalhes do meu dia a dia? O amor de Deus? Porque saber que Deus me ama é uma coisa, mas quando eu começo a observar, enxergar, ver nos pequenos detalhes do meu dia a dia, do meu dia a dia, o amor de Deus faz toda a diferença. Por quê? Primeiro que eu vou começar a ser mais grato, porque eu vou observar ponto a ponto o que Deus tem feito para mim. Porque um filho, ele sabe que os pais o amam. Mas vocês que são, né, as mães aqui, eu tenho certeza que tem muitas coisas que vocês fazem em prol dos seus filhos que os filhos não vêm agradecer vocês, mas vocês estão fazendo porque vocês amam. Às vezes você arruma uma roupa, lava uma roupa do seu filho, você, né, faz a comida. Tem muitas coisas, se você observar no seu dia a dia, muitas coisas você faz para o seu filho ou para o cônjuge, enfim, mas que você não recebe um agradecimento. Não que você faça esperando, mas você faz por quê? Porque você ama. E por que eu falo disso? Porque o Senhor me trouxe a lembrança de que eu passei a minha infância recebendo muito desse amor do meu pai e da minha mãe, mas eu não agradecia diariamente. Eu não agradecia minha mãe porque e meu pai por eles ter me colocado para dormir. Eu não agradecia porque quando eu levantava eu tinha um café, um pão, um Nescau na mesa. E eram coisas que eles providenciavam. Assim como hoje os pais fazem muitas coisas para os filhos em forma de amor, mas que os filhos não agradecem. Não por mal, mas é por quê? Porque às vezes na nossa mente acaba sendo tão automático que é como se fosse uma obrigação do pai fornecer aquilo para os filhos, né? Então, por exemplo, eu acordava todo dia de manhã e eu já tinha minha rotina, ou às vezes, né, ia para a escola, ou ia brincar, enfim, né? Diversas coisas eu ia fazer, mas eu não agradecia a minha mãe ou meu pai, né? Meu pai que saía cedo para trabalhar, eu não agradecia. Eu não lembro de agradecer meu pai. Pai, muito obrigado, porque eu sei que o senhor toda manhã o senhor sai para trabalhar cedo, né? E esse seu trabalho traz sustento para casa. Então, assim, eu vejo que são coisas que os pais fazem pelos filhos e para aqueles que estão próximos, né? Que é uma demonstração de amor, mas que não recebe esse reconhecimento. E aí, quando o Senhor me trouxe isso, me mostra o quê? No nosso comportamento como filhos. Porque hoje nós somos pais, sim, mas nós não deixamos de ser filhos. Por quê? Porque nós temos um pai, que é o nosso Deus. E aí eu fico pensando, meu Jesus, e aí nós continuamos, mesmo conhecendo a palavra, muitas vezes agindo como nós agíamos antes. Porque não é obrigação de Deus fornecer tudo que ele nos fornece, mas ele, por amor, ele faz, né? Não é obrigação dele me fornecer o ar para eu respirar, mas ele me dá todas as manhãs, né? Eu tenho uma cama para dormir, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho o que me alimentar, e tudo isso é providência de Deus, né? E às vezes nós achamos que é uma obrigação da parte dele, e eu esqueço, eu tô, né, compartilhando aqui o meu coração com vocês, algo que Deus falou comigo, né? Então, eu não estou falando dos irmãos, mas estou falando do que o Senhor falou comigo.
que tudo aquilo que eu tenho não é uma obrigação de Deus fornecer para mim, mas ele me fornece por amor. Então, irmãos, é muito detalhe. Deus, ele é um Deus de detalhe. É só você se olhar no espelho que você vai perceber que Deus é um Deus de detalhe, porque olha a sua orelha, o formato da sua orelha, cheio de curvas para quê? Para que ela receba o som correto. Olha o seu nariz, o formato, consegue, né, fazer a respiração, a sua boca em conjunto com a sua língua, com os seus lábios, com as cordas vocais para poder você falar. Isso é uma providência de Deus, mas quem aqui agradece todas as manhãs, Senhor, obrigado, porque eu tenho um conjunto para poder me comunicar? Nós não agradecemos, porque parece que é algo normal, mas isso são detalhes do amor de um pai que nos fornece todas as coisas, né? E isso não pode, nós não podemos deixar passar em branco. Deus, ele é um Deus, a própria Bíblia diz, né, que Deus é amor. E esse amor não é esse amor só de gostar. O amor da Bíblia, o amor nos é revelado nos textos, é um amor de ação, um amor sacrificial. É um amor que dá tudo, né? Como nós vimos lá em Coríntios, você vai ver que o amor tudo suporta. Tem uma série de coisas que o amor faz. Ou seja, é um amor de ação. Então, eu tenho que perceber, não posso só saber que Deus me ama. Porque um filho, ele pode saber que você ama ele. Mas olha como é lindo quando o filho vem te agradecer por algo que você nem espera. Porque também já está no automático você fazer para o seu filho. Por quê? Porque você ama, você vai dar um alimento, você vai preparar a roupa, você vai levar às vezes para a escola, você vai ter um cuidado, porque o que é isso? É a manifestação do seu amor. E daí daqui a um pouco essa criança vira para você assim, mãe, obrigado pela roupa, obrigado pelo alimento. Como é que você se sente? Né? Então, eu fico pensando como Deus ele é tão perfeito no seu modo de agir e de fazer as coisas, que ele nos permitiu sermos pais, gerar, justamente para que a gente perceba ele em todas as coisas, para que a gente consiga ver ele, né? Qual é o prazer que se tem em gerar um filho, para que a gente saiba o que ele sente. Qual é o prazer que você tem em receber um reconhecimento do seu filho, para que você sente o prazer que ele sente em você? Ou seja, ele não ia fazer nada que você também não pudesse experimentar para que você saiba se colocar no lugar dele, para que a gente reconheça o que ele fez. Então, esse amor não basta somente nós sabermos que Deus me ama. Eu sei, através dos textos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Né? Em João 3, que nós lemos ali, até acho que foi, acho que ontem a Fábio trouxe, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Amém, nós sabemos disso. Nós sabemos que o Senhor enviou Jesus, que Jesus morreu na cruz, mas muitas vezes essa ideia fica só na mente, só no conhecimento. Mas você sabe o que que é uma pessoa? Você eu espero que não, mas você já teve a oportunidade de ver uma pessoa morrer na sua frente? Eu espero que você não tenha tido essa experiência. Eu já tive. É terrível. Você vê a vida da pessoa se esvaindo. É terrível. E a gente não pensa que Jesus sofreu isso por nós, que é a manifestação do amor de Deus pelas nossas vidas. Mas todos os dias nós agradecemos por esse feito de Jesus, por essa entrega? Então, esse é um nível de amor que vai além do somente conhecer e saber. É um nível de perceber e reagir a essa percepção. Eu percebi que Jesus morreu por mim, eu tenho que reagir de alguma forma, eu tenho que ser grato, agradecer, reconhecer. Eu percebo que Deus me ama todos os dias quando Ele permite eu levantar da cama, eu poder ir no banheiro, fazer as minhas necessidades sem que alguém precise me carregar, sem que alguém precise ir lá. Vamos falar assim no português bem claro, sem que alguém precise ir lá me limpar porque eu não consigo. Então, irmãos, esse é um amor
que está manifesto na nossa vida a todo momento. A todo instante, o amor de Deus se manifesta nas nossas vidas. Qual é a diferença de um filho para o outro? Deus ele não faz acepção de pessoas, mas sim de comportamentos. Há filhos mais chegados que outros. Então, um filho que reconhece, ele vai ter uma intimidade um pouco maior com o pai. Ele percebe, ele está antenado, ligado o que Deus está fazendo, o que Deus fez, o que Deus preparou. Então, irmãos, esse amor, nós precisamos sair deste nível somente de saber, mas de agora reconhecer, percebendo o que Deus tem feito nos detalhes. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto aqui com vocês, que está lá em Isaías, Isaías 56, que nós vamos entender que esse amor que Deus tem para todos nós, que o Senhor manifestou através de Cristo e que através de Cristo nós fomos enxertados, nós temos que entender que Deus, na verdade, ele queria ter um povo só. Era um só povo. Não teria necessidade de ter os judeus e os gentios, o povo de Deus, o povo escolhido e os de fora, os estrangeiros. Não era assim. Tanto é que você vai ver que o Senhor, quando ele vai formar o homem, lá em Gênesis, o Senhor ele forma o quê? A sua imagem conforme a sua semelhança. Este era o povo que o Senhor gerou. Esse foi o povo ao qual o Senhor concebeu. Ele não concebeu Adão e Eva e mais o povo gentil. Então veja que o Senhor ele gostaria dessa unidade desse povo. Porém, Deus ele é tão perfeito em todas as coisas que ele faz, que você vai ver que mesmo na antiga aliança, o Senhor ele já ia dando sinais dessa redenção desse povo que por conta do pecado houve toda a separação dos povos, e nós sabemos no que aconteceu, né, no que ocorreu, e aí o Senhor escolheu um povo para ser o povo dele, e nós como gentios. Mas quando você observa esses textos, você vai ver que desde lá o Senhor já vinha dando sinais de que aqueles que se achegassem ao Senhor, ele não o lançaria fora. Ele não ia despedir, ele não ia deixar afastado. Irmãos, isso aqui é uma manifestação de amor. É o Senhor dizendo assim, ó, eu vou amar a todos aqueles que decidirem se achegar a mim. E, irmãos, Deus, ele é Deus. Ele é o Pai? Sim. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que não tem pecado, que não se contamina. Um Deus justo. E ele está dizendo assim: esse povo que não anda em justiça, esse povo que é impuro, que está sujo, que está afastado de mim, que está em morte, aquele que se achegar a mim, que quiser fazer a minha vontade, eu não vou lançar fora. Estará comigo, mesmo numa lei onde que você tinha que cumprir todas as normas, as leis, tudo que o Senhor tinha dito. Então, lá em Isaías 56, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação, olha só, em Isaías o Senhor já está falando da salvação, está próxima a chegar, e minha justiça a ser revelada. Abençoado é o homem que faz isto, e o filho do homem que agarra-se a isso, que abstém-se de profanar o Shabat e guarda sua mão de fazer qualquer mal. Nem deixa o filho do estrangeiro que se tem unido ao Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. O filho do estrangeiro que tem se unido ao Senhor. Falar dizendo: o Senhor tem me separado completamente do seu povo. Nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou uma árvore seca. E olha o versículo 4, ele vai dizer assim: portanto, assim diz o Senhor aos eunucos, que guardam os meus shabates, e escolheram as coisas que me agradam,
e agarraram-se ao meu pacto. Precisamente a eles darei eu a minha casa, e dentro de meus muros um lugar e um nome melhor do que os de filhos e filhas. Eu darei a eles um nome eterno que não será cortado. Também os filhos dos estrangeiros que se têm ajuntado ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, para serem servos dele, todo aquele que se abstém, todo aquele que abstém-se de contaminar o Shabat, agarra-se ao meu pacto. A ele os levarei ao meu santo monte e os farei alegres em minha casa de oração. As ofertas queimadas e oferecidas por eles e seus sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. O Senhor Deus, o qual reúne os exilados de Israel, diz: Contudo, eu reunirei outros a eles, além daqueles que estão reunidos com ele. Olha só, irmãos, esse texto aqui, Isaías já está deixando bem claro a vontade do Senhor, que é um só povo. É o povo dele, aquele que escolhe o Senhor, aquele que reconhece esse cuidado, esse amor, aquele que reconhece que Deus faz tudo para o melhor do seu povo. É voltar para o jardim. E nós vemos aqui quando ele fala aqui sobre os Shabats, né? Não profanar o Shabat, ter esse cuidado. Às vezes eu vou só abrir um parênteses aqui, porque às vezes fica um pouco confuso, né? Muitos às vezes não sabem, mas eu devo guardar o sábado, não devo, né? Fala aqui no Antigo Testamento, mas no Novo, será que eu devo guardar ou não devo? Irmãos, nós temos que compreender algo em relação às Escrituras. As Escrituras sempre ela vai apontar, né? Ela vai fazer uma projeção profética. Ela sempre vai apontar para algo, alguma coisa ou para alguém. Algo, alguma coisa, alguém. Ele sempre vai apontar para isso. E quando ele está falando aqui do Shabat, ele não está falando na questão que nós hoje não precisamos trabalhar no sábado, que quando nós trabalhamos no sábado nós estamos profanando esse sábado do Senhor. Ele não está falando disso. Quando você olha, quando você observa a criação, você vai ver lá em Gênesis 1:27 que o Senhor ele cria o homem, né? Faz o projeto do homem, traz a existência, e você vai ver que aquele dia era o sexto dia. E aí você vai ver ele falando no versículo 30, o 31, se não me engano, ele diz assim que tudo que ele fez, ele observa que estava muito bom. Até então ele estava falando assim, e viu Deus que estava bom. E disse Deus, estava bom. Quando chegou no sexto dia que ele fez o homem, ele viu que estava muito bom. E aí você vai ver que Deus descansa da sua obra. Ou seja, o descansar no sétimo dia, aquilo ali é sábado. O sábado aponta para a eternidade, aonde você não precisa mais mudar a realidade das coisas. Por quê? Porque tudo está muito bom, está perfeito. Quando o Senhor traz essa lei, o Senhor trouxe isso para quê? Porque desde lá o Senhor já está querendo criar uma cultura no seu povo para a eternidade. Então, guardar o sábado é você atentar para a eternidade. É você não viver de uma forma desleixada, desfazendo ou fazendo pouco caso da eternidade que o Senhor tem preparado para nós, onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, não precisará mudar a realidade das coisas. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele cura aquele homem da mão mirrada no templo, lá ele faz isso num sábado. E o judeu, entendendo que aquele trabalho. Me diz uma coisa: quando Jesus curou aquele homem, ele trabalhou? Ele fez algum trabalho braçal? Ele falou, ele curou o homem. Então o judeu ele entende que, né, tem-se um estudo de que o trabalho, né, eu vou só terminar aqui para nós encerrar esse parênteses, que tem duas formas de trabalho no
no hebraico, que é o trabalho braçal, manual, e o trabalho verbal, trabalho falado. E esse trabalho falado eles compreendem, que foi o que Jesus fez, porque Jesus mudou a realidade da mão daquele homem. Ele não trabalhou fisicamente, ele não ergueu nenhum peso, mas ele mudou a realidade. Por quê? E aí depois ele diz: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O que que Deus tá dizendo? A mão daquele homem não estava muito boa. Então Deus trabalha para que tudo na nossa vida esteja muito bom. Quando tudo estiver muito bom, isso é o quê? Eternidade. Só que, irmãos, nesse tempo, quando é que estará tudo muito bom? Somente na eternidade, porque o pecado ainda habita no nosso corpo. Então, quando nós chegarmos na eternidade com o Senhor e nós sermos completamente curados, sarado e transformado, lá tudo estará muito bom e o Senhor não vai precisar mudar a realidade de mais nada. Isso é sábado, isso é eternidade, é descanso. E é isso que o Senhor diz, é isso que o Senhor está apontando, guardar o sábado. É para que quando, na sexta-feira que nós comemoramos, celebramos o Shabat, na sexta às 18. O que que nós fazemos? Fazemos um aceio, um café e agradecemos o Senhor, apontando para a eternidade. Ou seja, nós estamos ansiando por essa eternidade com Ele. Nós não estamos vivendo de uma forma, fazendo pouco caso daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É a mesma coisa que quando o Senhor fez Adão, colocou ele no jardim, Adão olhar e fazer pouco caso do jardim, ali era a eternidade. Se nós viver de qualquer forma, é isso que nós vamos estar fazendo pouco caso da eternidade, ou seja, do Shabat, do descanso do Senhor. Amém, irmãos? Então, o sábado é isso, aponta para isso, aonde tudo estará muito bom. Então, até lá, o Senhor estará trabalhando para nos transformar, para mudar a realidade das coisas na nossa vida. Amém? Vamos fechar aspas aí em relação ao sábado? Então, aqui, nesse texto de Isaías, o Senhor, o que que ele está falando? Está reunindo, trazendo os povos, todos aqueles que atentam para a eternidade, que vão olhar e dizer assim: eu quero a eternidade com o Senhor. Eu não vou viver de qualquer forma. Eu reconheço o que Deus tem feito. Eu reconheço que Deus tem mudado a realidade da minha vida todos os dias para que eu possa chegar no sábado, no descanso dele, ele dizer assim: agora sim está muito bom. Amém? Então Deus tem trabalhado todos os dias, irmãos. Isso aqui é uma forma de manifestar o amor dele. Esse plano dele, todo esse plano que ele fez, é o amor manifesto. Mas para isso nós precisamos reconhecer isso. Isso não pode ficar só no campo de saber, eu sei que Deus tem um plano, eu sei que Deus enviou Jesus, eu sei que tem uma eternidade, mas saber e não mudar algo em mim, isso não vai gerar nada em mim. Não faz nada. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Muitas pessoas já ouviram falar de Deus, mas não se converteram, praticam as mesmas obras. Então, saber não quer dizer nada. Eu preciso ter uma reação sobre o que Deus fez. Eu tenho que reagir, o amor de Deus na minha vida todos os dias. E o Senhor compartilhou isso comigo essa semana. E depois eu quero ler um outro texto. Se vocês quiserem deixar aberto lá em Lucas 10. Lucas 10. E eu vou falar algo aqui que o Senhor falou no meu coração. Depois a gente lê os textos aqui para a gente continuar. Nós aqui em casa, não sei se todos sabem, mas nós estamos passando essa semana aqui por uma transformação aqui na nossa casa, fazendo algumas obras, né? Eu resolvi aqui trocar o piso aqui de casa, que era um piso mais velho, né? Bem antigo, e fazer algumas mudanças aqui. E aí eu acabei resolvendo eu mesmo quebrar o piso, né? E pedindo para um outro profissional vir só para fazer o piso, né? Só colocar.
Então, a minha tarefa era o quê? Quebrar todo o piso, deixar ele preparado, né, para que esse profissional pudesse vir fazer. E até então eu achei, vai ser fácil fazer isso aqui, né? Eu quebro rapidinho aqui e aí depois ele vem fazendo. Irmãos, eu comecei a fazer, comecei a quebrar. Nas primeiras marretadas que eu dei ali, que acertava duas, três na ferramenta e duas na mão, eu já vi que não era uma boa coisa. Mas comecei a fazer. Comecei a quebrar, né? Mesmo voando pedaço de cimento, pedaço de material voando nas pernas, voando no rosto, no cabelo, assim, né? Quebrando e acertando na mão e fui fazendo. E chegou uma parte, para mim foi a mais difícil, foi no banheiro, aonde eles tinham colocado a cerâmica, era uma cerâmica antiga, só que eles grudaram direto no cimento. Então era bem difícil de tirar, né? E eu me deu muito mais trabalho. E só que nesse tirar, né, quebrar o piso, não sei se vocês já viram, mas essas cerâmicas, esses pisos, quando você quebra, ele fica como se fosse uma lâmina, né? Uma navalha, fica bem afiado. Então, cada vez que eu batia, ia saltando os pedaços, ia pegando nas pernas e ia cortando, né? Então, às vezes eu olhava para minha perna, porque eu via que estava coçando, só que assim, depois que você começa o trabalho, você, né, pega o embalo e você não fica parando para olhar isso e aquilo. Então, quando eu olhava para minhas pernas, correndo sangue de um lado. Às vezes beliscava uma pontinha, tava saindo sangue do outro. E assim, só que a gente continua, né? Tu não para ver aquilo. Por quê? Tu sabe que tem que terminar aquilo ali, tem um tempo para terminar. E muitas vezes eu pensei assim, Jesus, por que que eu fui começar? Por que que eu fui me propor a fazer esse serviço, né? E daí todo sujo, tudo já, né, arranhado, com as mãos cheias de calo e marcada, martelada, com as canelas toda riscada e sangrando. E aí o senhor me fez refletir sobre aquilo ali. Eu estava sentado lá no banheiro, né, quebrando, e o senhor fez me refletir sobre isso. Ele disse assim, viu como o ser humano é, como você é? Você está aqui matando o seu corpo, né? Você está aqui castigando o seu corpo, que chega num ponto, irmãos, que você fica o corpo todo dolorido. De bater marreta não é fácil. Você fica com o seu corpo todo dolorido. E aí o senhor falou isso comigo. Você está aqui com o seu corpo todo dolorido. Você está com as suas mãos feridas, né? Quebrando esse chão, você machucou as suas pernas. Está escorrendo sangue. Mas você não parou, você está continuando. Eu te ver como as pessoas, é muito fácil você sofrer todas essas coisas e sangrar por coisas. Você está disposto a passar tudo isso e sangrar por pessoas? Porque isso foi o que o meu filho fez. Essa é a manifestação do amor do meu filho. Ele ficou com o seu corpo todo dolorido, dilacerado, sangrou, mas ele não parou a obra. Assim como você tem feito, só que por coisas que perecem. Então, irmãos, isso aqui é para nós reconhecermos, porque depois quem chegar aqui em casa vai olhar assim, nossa, ficou muito bonito o chão. Ah, o banheiro, ficou legal e tal. As pessoas vão ver a mudança na casa, mas não viram o trabalho que deu. Porque quem fez o trabalho? Fui eu que tive que ir ali quebrar. Então, irmãos, o maior trabalho da mudança não é nosso, é o Senhor que está trabalhando dia após dia em nós. É Ele que está batendo marreta em nós, para nos quebrar, para nos moldar. É Ele que se feriu a ponto de sair sangue. É Ele que ficou com o corpo dolorido. E por que que eu estou trazendo isso para o irmão? Para trazer peso? De forma alguma. De forma alguma, não quero que você sinta pesado com essas palavras, mas eu quero que você se sinta grato ao Senhor, porque isso é a manifestação dele. Ele trabalha até hoje, irmãos. Os senhores têm batido marreta em nós até hoje. Para quê? Para que as pessoas olhem e dizem assim, meu Deus, como que você está bonito, como que você mudou.
como as suas obras são diferentes. O que é isso? O Senhor está nos adornando. O Senhor está limpando a casa. E mais, o Senhor, quando eu pensei aqui em relação ao piso, né? Piso fala de fundamento. Trocando os fundamentos antigos para estabelecer um novo fundamento. E é isso que o Senhor tem feito todos os dias sobre a nossa vida. Ele tem trocado o piso dessa casa, que era um piso velho. E o Senhor tem batido, batido, se ferido, se machucado, ficado com o corpo dolorido, para que essa habitação aqui tenha um fundamento novo, para que esse fundamento possa olhar para o sábado, para o descanso do Senhor e reconhecer, não é isso, é isso que eu quero. É esse descanso, é não precisar mais na eternidade mudar a realidade das coisas, porque eu vou estar com o Senhor. Então essa é a manifestação do amor do Senhor. Por isso que hoje eu quero trazer a lembrança de nós reconhecer em detalhes, ver os detalhes. E isso, irmãos, foi assim, é só uma pincelada do que Deus falou comigo em relação a essa obra. Até os materiais, irmãos, que eu fui comprar, os materiais entraram em promoção justamente nesse mês. Muitas coisas que estavam outro preço eu consegui comprar com preço mais baixo. Então, assim, são detalhes que passam em branco. Até a moça que foi me atender na loja ela disse assim: Nossa, você veio no tempo certo. Tudo que você comprou, que você conseguiu comprar na promoção. Eu disse: Foi Deus. Eu disse, porque eu tinha comprado já uma parte do material já em janeiro e não deu para fazer a obra. Foi dar justamente agora. Então, assim, é o cuidado de Deus? Sim, irmãos, em todos os detalhes. Eu vejo que isso é a manifestação do amor de Deus. Amém? Vamos ler aquele texto ali em Lucas. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Lucas, aqui são um texto mais longo, mas são duas passagens, mas que eu quero fazer uma ligação a essas duas passagens. Lucas 10, a partir do versículo 25. Ele vai dizer assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? O que lês? E ele respondeu, disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando em viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nele azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e tudo que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes três te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre ladrões? 37. E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tu o mesmo, do mesmo modo. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ele tinha uma irmã chamada Maria, e ao qual, assentando-se,
também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Amém? Bom, vocês vão ver aqui duas passagens, né? Mais precisamente como nos é falado sobre o bom samaritano, né? A gente costuma conhecer como o bom samaritano. Mas observem essas duas passagens, o Senhor Jesus estava dando uma direção para que a gente observe o seu próximo. Essa mostrar misericórdia, o que que ele fez? Ele amou esse homem que estava ferido, porque ele agiu assim como Jesus. Jesus, ele veio agir por nós. É ele que veio sarar as nossas feridas, ele que pagou o preço, foi ele que nos resgatou no meio do caminho. Ele amou o seu próximo e ele estava falando aqui para esse homem. E veja um detalhe interessante aqui nesse texto, que esse mestre da lei, o Senhor ainda confrontou nessa parábola falando que era um samaritano, ao qual eles não se davam bem. O que ele está dizendo? Independe, você tem que amar o seu próximo, independe se é alguém que você ama ou não, se você gosta ou não. Ame o seu próximo, porque eu vos amei. E aqui, quando ele chega agora na casa de Marta e Maria, que Maria fica aos seus pés, o que que Maria estava escolhendo? Estar próxima de Jesus. Porque provavelmente aqui o levita e o sacerdote estavam muito atarefados, estavam com pressas para fazer as suas tarefas. E muitas vezes nós estamos tão atarefados que esquecemos de nos tornar próximos, de amar, de fazer o que Jesus fez. Mas por que que nós precisamos fazer o que Jesus fez? Porque lá no princípio o povo que o Senhor queria era aquele povo que era a sua imagem conforme a sua semelhança. E o Senhor está trabalhando até hoje para nos tornar a sua imagem e semelhança novamente. E tudo isso se chama amor, que muitas vezes nós não reconhecemos. Por isso que é muito importante nós nos aprofundar verdadeiramente nesse amor. Por isso que a Bíblia diz que, né, conhecereis a verdade vos libertará, mas conhecer a verdade não é só conhecer as Escrituras. A verdade é Cristo. Você tem que conhecer Cristo. Por isso que você precisa ficar perto dele, estar próximo. Tem momentos que ele vai sim te mandar fazer algumas tarefas, como ele mandou aqui para esse mestre da lei. Vá e faça de igual modo. Mas tem momento que ele vai querer que você só esteja junto com ele. Por isso que quando você conhece Cristo, você vai estar o quê? Atento ao que ele está falando. Atento para ver qual é o tempo de estar aos seus pés, qual é o tempo de ir, qual é o tempo de fazer. Esse amor é um cuidado, é o Senhor trocando os fundamentos do mundo, que é fazer, 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 e nós não estamos sendo nada. Se você pegar o que Jesus fez no seu tempo, ele não construiu muitas coisas, trabalho braçal, mas a sua obra, a obra que ele fez, é eterna, perpetua até hoje. As pessoas falam de Jesus, as pessoas têm ele como um dos maiores líderes. Quando vão falar de liderança, não tem como você não falar de Jesus. Quando vão falar de alguém que amou, não tem como você não falar de Jesus. Quando você vai falar de provisão, não tem como você não falar dele. De cura, não tem outro igual a ele. Ou seja, ele revolucionou o mundo, a história. Esse é o amor de Deus que se manifesta. Esses são os fundamentos que o Senhor tem trocado.
em nós, para que a gente viva com a mente da eternidade. Então, nós precisamos reconhecer esse amor mais profundamente, em detalhes, até para que a gente possa agradecer da forma correta. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho visto a perfeição da manifestação do seu amor todos os dias. E hoje o Senhor nos deixou um outro sinal, um outro apontamento profético, que é a ceia. Porque o que que nós temos aqui como elemento? Um pão sem fermento e um puro suco da uva. Só isso. Mas profeticamente, o que que as Escrituras falam a respeito desses símbolos? Que esses símbolos comunicam o corpo de Cristo, o que Jesus fez, a nossa redenção. Ou seja, em outras palavras, esses dois elementos apontam para a manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos ceiado aqui todas as quintas-feiras. Nós ceiamos na sexta-feira, quando celebramos e agradecemos o Shabat, que aponta para a eternidade. Mas isso não pode ser feito assim de uma forma que caiu no automático. Não, nós temos que realmente compreender o que que é isso, que envolve todo um plano. Amém? Pegue o seu pão, tendo em vista esse amor do nosso Senhor. Pegue seu pão e vamos agradecer comigo por cada detalhe das nossas vidas, pela perfeição da obra de Cristo em nós. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor faz todas as coisas e o Senhor tem nos permitido conhecer cada dia mais do Senhor, de Cristo, de toda a sua obra, toda a sua bondade, todo o seu amor sobre as nossas vidas. Neste dia nós queremos te pedir perdão porque diante de tão grande obra, nós não agradecemos o suficiente por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda faz todos os dias. Obrigado, Pai, por todos os detalhes ao qual o Senhor cuidou minimamente, desde a hora em que nós acordamos até a hora que nós descansamos à noite. Obrigado pela provisão, pelo teu favor, pelo corpo de Cristo que foi entregue por nós, que sofre toda dor, que sangra por nós e que se entregou voluntariamente para a redenção desses pecadores. Nós te pedimos perdão, Pai, pelos pecados que ainda cometemos. Te pedimos perdão, Pai, por não reconhecer tudo que o Senhor faz por nós. Mas te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedimos a tua ajuda para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, para que muitos que ainda não se achegaram ao corpo de Cristo possam reconhecer a luz de Cristo através das nossas vidas. Nós consagramos esse pão e te agradecemos pelo corpo de Cristo que nos alimenta todos os dias em nome de Jesus. Podemos comer do pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Da mesma forma, pegue seu suco. Como diz o apóstolo Paulo, examine-se o homem a si mesmo e coma e beba. Então examine-se a você mesmo. Veja o que você precisa ainda reconhecer no Senhor, o que precisa ainda ser mudado, o que você precisa ainda pedir de perdão a pessoas ou ao Senhor. Examine-se, veja o que o Senhor fala ao seu coração que ainda precisa mudar. Apresente ao Senhor, coloque diante dele e agradeça pela oportunidade da mudança. Amém? Pai, nós te agradecemos também pelo puro suco da uva, que é o preço pago pelas nossas vidas, através do sangue de Jesus. Nós consagramos esse suco, que ele continue nos lavando, nos limpando, que ele continue, Pai, através de nós alcançando outras pessoas. E nós celebramos aqui a vida de Cristo em nós e trazemos à memória todo o feito de Jesus, pelo pão e pelo puro suco da uva. Nós trazemos à memória até que ele venha nos levar novamente para a eternidade. Nós consagramos esse suco e te agradecemos em nome de Jesus. Podemos todos nós participar. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus.